Olá, pessoal, sou eu de novo e vamos para mais um videozinho legal. Como eu disse, eu faço os vídeos porque eu gosto de física e é sobre luz, a luz. É muito interessante porque a luz, durante, se a gente pensar na história da ciência, né, um breve resumo, ela sempre foi um objeto, digamos assim, né, de interesse, né? Um objeto de interesse de estudo, até por questões de religião não, mas de fé, digamos assim, né? De alguma coisa espiritual, mas o nosso objetivo aqui é falar mais sobre a física, né? Tem até aquela parábola da candeia, né? No livro de, se eu não me engano, no Novo Testamento, né? No Evangelho lá, acho que é no Evangelho de Marcos, mas enfim. Vamos lá, se você tiver curiosidade sobre o que é a parábola da candeia, né? Dá uma lida lá no livro de Marcos, na Bíblia. Enfim, como eu disse, esse é o segundo vídeo e a gente vai usar conceitos de geometria plana, tá? Geometria plana. Plana porque quem é o plano, né? O plano é o plano como se fosse essa lousa aqui, tá? Duas dimensões, largura ou altura e comprimento, né? Então, se eu olhar aqui, ó, largura e altura, tá? Na telinha aí. Geometria plana. Então, agora, nesse problema, diferente do anterior, que foi apenas um exemplo, esse é um exercício clássico, tá? Que envolve geometria plana, usando conceitos de semelhança de triângulo, né? Que é a nossa ferramenta, semelhança de triângulo. Então, só vou abreviar aqui, ó, sem semelhança de triângulo. Vou fazer um desenho. Vamos usar bastante a simbologia, né? Cada símbolo tem um signo. Signo significa ideia de significado, né? Mas, enfim, então o que que ele fala? Num quartinho de estudos de um aluno foi instalado uma prateleira horizontal de 60 centímetros de comprimento, fixa na parede. Legal. Acima da mesa do Juquinha. Além disso, foram instaladas duas arandelas. Nome interessante, né? Arandela. Lâmpada. Luminosas na mesma parede, tal como mostra a figura. Então tem a lâmpada, como diria aquela música do Adoniran, né? Tem as lâmpadas, né? Tem uma música da Adoniran Barbosa, bacana, né? Bacana. Então tem as duas lâmpadas, aqui a lâmpada L1 e a lâmpada L2. Aí ele fala assim: a fim de evitar que haja sombra, mas apenas uma penumbra, e é isso que é importante, sobre a tampa da mesa de estudos do Juquinha, qual é a distância D entre as duas lâmpadas simetricamente colocadas em relação à prateleira. Então ele quer saber qual é essa distância para que a região que vai ter aqui na mesa seja uma região de penumbra. Então, eu vou fazer duas possibilidades. Eu vou fazer uma possibilidade para a gente observar. Conforme eu deixo elas juntinhas, é como se fosse um ponto. Ó. Então, suponha aqui, fazer três situações. Primeira situação, a lâmpadazinhas estão juntinhas, ó, unidas together, né? Ó, interdisciplinaridades de inglês. Elas estão juntas aqui, ó, juntinhas. Aqui você tem a prateleira. Nossa, vamos tentar fazer umas retas melhor aqui, né, menino? A prateleira. E aqui você tem a mesa. Repara que o desenho ele é bem esquemático. Se elas estão juntinhas, o que que vai acontecer, ó? Sai raio de luz, como elas vão considerar? Vou considerar que elas são um ponto, né? Uma fonte pontual. Então, ela manda luz em todas as direções, inclusive nessa direção aqui, ó. Como a prateleira ela é opaca, né, não deixa a luz passar ela, então a limitação de luminosidade é definida por esse triângulo aqui. Olha que interessante, ó. Por que que eu posso estabelecer a relação de semelhança de triângulo dessa situação? Porque se você olhar, vou fazer em vermelho, em lilás, esse triângulo menorzinho, ele é semelhante a esse triângulo maior, que eu vou fazer de azul, ó, contornar ele de azul, tá? Por que que eles são semelhantes? Porque se você pegar os ângulos, ó,
Quais ângulos? Considerando que essas, tanto a mesa aqui, como aqui é a mesa, tá? Aqui é a mesa, M de mesa. E aqui é a P de prateleira, tá? Como eles dois são horizontais, essas duas retas são paralelas, então eu posso afirmar que esses dois ângulos aqui, ó, eles são exatamente o mesmo, esse e esse daqui. Esses ângulos que eu vou pintar aqui bem de verdinho, ó, aqui, ó. De verdinho aqui, ó, de verdinho aqui, ó, né? E verdinho. E qual são os outros ângulos iguais? Bom, esse ângulo, olha que interessante, ele é comum. Comum significa é dos dois em relação a esse triângulo menor e esse triângulo, esse ângulo também está no triângulo maior, tá certo? Então, dois ângulos iguais são semelhantes. Como que eu poderia fazer a conta aqui? Se eu fosse fazer alguma conta, né? Vamos fazer aqui de vermelho. Vermelho. Se eu fosse fazer alguma conta, ó, eu posso estabelecer uma relação dessa base que eu vou chamar de Bzão, dessa base Bzão, com essa base Bzinho, essa altura Hzão, muito legal esse problema, Hzão, com essa altura do triângulo menor, que é Hzinho, tá vendo? Ó? E aí a relação de proporção seria o quê? Né? Vou escrever aqui, ó. Começando com o triângulo maior, porque eu quero, poderia inverter, tá? Eu se sinto, eu se, como diria o meu professor, né, o professor Pimenta, grande professor Pimenta, que foi uma das pessoas importantes aí para que eu viesse a fazer física, né? Me formar em física, né? Não me formar, mas fazer um curso de física. Grande professor. Então, a base maior sobre base menor é igual à altura Hzão sobre Hzinho. E aí, se eu desse os valores, repara que eu preciso dar três informações, né? Ou relações. Bom, agora, essa é uma situação. Agora, se eu se sentir na vontade de afastar a as duas situações, afastar as duas lâmpadas, né? Afastar as duas lâmpadas. Se eu se sentir na vontade de afastar as duas lâmpadas, o que que vai acontecer? A prateleira, vou fazer um desenho um pouquinho maior. A prateleira tá aqui, né? E a mesa continua aqui. Vou ampliar um pouquinho o desenho, só para a gente ter essa perspectiva. O que que vai acontecer agora, ó? Deixa eu fazer o desenho dos raios primeiro, porque senão pode dar ruim, tá? Então eu afastei um pouquinho, ó. Afastei aqui. Vou afastar aqui. Deixa eu ver uma situação. Vou afastar nos limites, tá? Vou afastar nos limites. Então a lâmpada está aqui, mais ou menos, ó. Um pouquinho mais aberto. E um pouquinho mais aberto. Afastei bastante aqui, ó. Conforme eu fosse afastando, o que que vai acontecer? Ó? Vou pegar esse raio de luz que vem para cá. Esse outro raio de luz que vem para cá. Ó. Esse raio de luz que vem para cá. E esse outro raio de luz que vem para cá. Repara o seguinte, ó, se eu colocar a minha mesa aqui, ó, imagina que ela está aqui, ó, nesse ponto. Eu vou fazer a reta, depois eu vou apagar, tá? Se ela tivesse nesse ponto aqui, ó, o que que acontece? Essas são as duas lâmpadas, né? Essa lâmpada aqui e essa outra lâmpada aqui. Olha só que interessante. A partir desse ponto para cá, vou pintar as regiões, tá? A partir desse ponto para cá, ó, as duas lâmpadas iluminam tudo, né? Tem todos os raios que vêm para cá e tem muitos raios que vêm para cá. Então aqui é uma região que eu chamo de região iluminada, RI. Aqui, nessa regiãozinha aqui, suponha que eles são simétricos, né? Tem um eixo de simetria aqui, tá? Aí o que que acontece, ó? Nessa outra regiãozinha aqui, ó, olha só que interessante, uma parte, essa lâmpada L1 não ilumina, concorda? Por quê? Porque a prateleira está bloqueando. Ó. Essa parte aqui, quem ilumina é só L2. Então eu posso falar, como não tem uma iluminação bem intensa, eu posso falar que aqui é uma região de penumbra, tá? E aqui no meiota, na meiota, repara que nenhuma luz, ó, bem nesse pedacinho aqui, ó, consegue chegar. Nenhuma luz consegue chegar. Aqui é sombra, né? Eu costumo brincar que a sombra, ela é geralmente aquele lugar de filme de terror.
que você olha assim, né? E não consegue enxergar absolutamente nada lá, nada. Lugar de sombra não tem luz. A gente às vezes está na praia e fala, vamos pegar uma sombrinha. Fisicamente está errado, vamos pegar uma penumbrinha, porque tem um pouquinho de luz lá. Beleza? Só uma brincadeira aí. Bom, desse lado aqui também, simetricamente, é uma penumbra. Aqui, ó. E aí, eu tenho uma região agora sim, uma região iluminada. Aqui. Olha só que interessante. Se eu fosse trabalhar com essa situação, RI, tá? Eu vou fazer um desenho um pouco maior. Porque eu posso estabelecer, eu posso calcular, né? Imagina que eu quisesse calcular a penumbra e quisesse calcular a sombra. Eu só vou apresentar quem são os triângulos semelhantes. Repara que não é nada trivial, tá? Eu vou usar a seguinte figura, ó. Eu vou aumentar o desenho, só que eu vou fazer uma situação bem interessante, ó. Vou aumentar o desenho, vou usar só o L2, tá? Porque como ela é simétrica, tá? O L2 ele já me ajuda bastante. É claro, vou desenhar as regiões, tá bom? Então, vou desenhar aqui, ó, L2, tá aqui. Vou desenhar, vamos tentar, né? Aqui a prateleira e vou fazer esses raios aqui apenas, ó. Tá aqui, tuf, tá aqui, tuf. Repara que essa região aqui, ó, quando eu coloco a mesa, aqui é L2, certo? O que é essa região aqui, ó? Essa região, ela vem daqui até aqui. Essa região aqui, ó, se você observar, ela é uma parte, deixa eu pintar aqui, uma parte dela, ó, no mesmo desenho. Aqui é a penumbra e a outra partezinha aqui é a sombra. E por que que eu posso falar que esses dois triângulos, quais são os triângulos semelhantes? Vou pintar, ó. Esse triângulo menorzinho em azul, ele é exatamente semelhante a esse triângulo grandão aqui, ó, que eu vou fazer todo o desenho aqui, ó. Aí, qual é a relação que eu posso estabelecer? Eu posso dizer, se eu soubesse, né, essa altura H é um exercício clássico, ó, H, e essa altura Hzinho, tá certo? Essa altura H e essa altura Hzinho, olha só. Tudo bem? Essa altura H, essa altura Hzinho. Qual é a relação que eu posso estabelecer? Ó? H geralmente é dado o valor sobre Hzinho é igual a... Aqui é o tamanho da prateleira. Então, vou chamar de X aqui, ó, que ele dá lá no problema, né? Ó, ele dá o X. X, tá certo? Opa, X não, né? Perdão, é a do maior, então é P mais S, né? Porque é a soma das duas. P mais S sobre X. Então, isso seria uma relação. É claro que nesse problema, a gente também poderia estabelecer uma outra relação de semelhança. Olha que interessantíssimo. Agora eu vou precisar usar as duas fontes. As duas fontes, olha só. Aqui está o L1, vou fazer um desenho um pouco maior. Aqui está o L2, né? Porque eu vou precisar. Então, repare que na ótica geométrica, a dificuldade, gente, a dificuldade é de estabelecer os triângulos semelhantes. Então, é importante que vocês vejam uma vez para conseguir, né, fazer. Eu costumo falar aqui nos vestibulares, quais são os exercícios mais difíceis? Os exercícios inéditos, tá? Então, eu vou fazer aqui com as cores, ó. Os exercícios inéditos significa aqueles exercícios que não lembra, não parece com ninguém nem lembra nada, tá? Então, vou desenhar esse raio de luz aqui, vou desenhar maior também, tá? Esse raio de luz aqui e vou fazer aqui embaixo. Vou desenhar esse outro raio de luz aqui, ó. Opa, ficou ruim. Apaga, danado. Esse outro raio de luz aqui, ó. Por que que eu vou desenhar esses apenas? Eu poderia desenhar o outro aqui? Poderia, mas ia ficar... Vou fazer só um pontilhado aqui, só para a gente saber que tem outro aqui. Vai ficar muito poluída a figura, né? Quais são os triângulos semelhantes? Olha que interessante. Se aqui está exatamente o meu...
Opa. Aqui está exatamente o meu chão, ou a mesa, né? Que nem ali na figura. Opa, tem que passar aqui, danado. Tem que passar ali. Vamos ver se eu consigo. Aê, garoto. Então, olha só. Que região que é essa aqui, ó? Tem que descer um pouquinho mais para cima, senão não vai ficar igual a figura. Ó, essa região aqui é a penumbra e essa região aqui é a sombra, certo? Que é a mesma figura aqui. Só que quais são os triângulos semelhantes agora, ó? Eu vou usar esse triângulo, ó, que iniciativa que tem que ter esse triângulo aqui. Ele é semelhante a esse outro triângulo verde. Por quê? Because, ó, em inglês, because, como essas duas retas aqui, ó, que eu vou fazer um tracinho, elas são paralelas, né? Essa é paralela a essa, você usa aquela regra Z do Zorro, lembra? Alternos internos, né? Cortados por uma transversal. Ó. Esse ângulo aqui, ó, é exatamente igual a esse ângulo aqui, ó, tá? E como eles são opostos pelo vértice, ó, aqui, esse ângulo aqui é exatamente igual a esse ângulo aqui. Então, se eu soubesse essa distância D que foi dado, né? Se eu soubesse essa distância aqui, que é Hzinho, se eu souber essa outra distância aqui, quanto que é essa distância aqui, ó? Se tudo vale Hzão, né? Aqui é Hzão menos Hzinho. Então, qual que é a semelhança agora aqui? Vai ser Dzinho sobre a penumbra é igual Dzinho Hzinho sobre H menos Hzinho. Então, olha só que interessante. Três situações que vão interferir nos tamanhos dependendo da posição. Só que o problema não quer nenhum desses. O problema ele quer a região de sombra. Como ele fala distância mínima, ele quer qual situação? Ele quer a situação seguinte, ó. Se eu colocasse exatamente aqui, ó, região de sombra não, penumbra, essas duas retas têm que se unir. Então o desenho vai ficar mais ou menos assim, ó. Agora vamos para o exercício. Eu vou fazer aquele aqui no canto, ó. Fazer ele aqui. Fazer ele aqui no canto. Vamos para o problema. Esse exercício é legal porque trata dessas situações. Então, ó, tem a lâmpada L1 aqui, a lâmpada L2 aqui. Para formar penumbra, não pode ter sombra. Como ele quer a distância mínima, né? A distância mínima significa, se eu aproximar mais, tem sombra. Se eu afastar mais, tem penumbra. Se eu afastar muito, sempre vai ter penumbra. Então, quais são os raios que eu vou pegar, ó? Ó, pega esse raio, fazer com outra cor, fazer com cores diferentes, ó. Pegar o azul, opa, o azul tá aqui, o azul. E aí, esses dois raios de luz devem se encostar, ó. Ou seja, a mesa tem que estar aqui, ó. Porque aí, o que que acontece? Toda essa região aqui, ó, vou pegar os outros raios, ó, que saem e passam nos extremos, ó. Esse raio vem para cá. Aqui é uma região de penumbra. Aqui é uma totalmente simétrica, uma outra região de penumbra, tá certo? Quais são os triângulos semelhantes? Como ele pediu essa distância aqui, ó, não é essa distância que ele pediu? Concorda que o triângulo está de ponta cabeça, ó? É esse triângulo verdão com esse triângulo que eu vou pintar ali de lilás. Aqui, ó. Aqui, ó. Pintando, pintando, pintando. Legal. Agora vamos calcular. Quem ele deu, né? Vamos colocar informações aleatórias, ó. Ele deu essa altura, deu essa altura, se você olhar lá no problema, vale, tem que somar tudo, né? 150, cuidado que não é no chão, ele quer a penumbra, né, ó, sobre a
o tampo da mesa. Cuidado. Da prateleira em relação ao tampo da mesa, né? Então, esse H aqui, eu tenho que saber esse tamanho aqui, que é Hzinho. Eu preciso saber o D, que é a pergunta, e aqui é o tamanho da prateleira. Então, vai ficar como? Hzão sobre Hzinho, que é igual a... Deixa eu melhorar. Que é igual a... Mas repara, ó, a gente só conseguiu entender esse problema depois que a gente fez toda essa discussão. Se não, meu filhinho, minha filhinha amada, não daria. Sobre P. Ó, vê se tá certo. O Hzão é do triângulo maior. D é do triângulo maior. Beleza. Então aqui vai ficar P. Hzão, se tá tudo em centímetros, beleza. Se tivesse em unidades diferentes, tem que deixar tudo na mesma unidade. Então Hzão. Hzão é 120 mais 150, que é a altura toda aqui, né? Ó, vou fazer o desenho aqui, ó. Viu? Hzão aqui, ó. 170. 170 não. 270 é igual, dividido aqui, né? Só vamos montar os valores. Quanto que é Hzinho? Hzinho é 150, que é igual a D, que é a pergunta, sobre P, que é 60, certo? Corta os zeros aqui, ó. Fazer a conta aqui, ó. Então, aqui é uma parte do problema, agora é só fazer as continhas. Vamos terminar aqui, ó, no cantinho, ó. Corta zero com zero, vai ficar 27 sobre 15 vezes 6, 6 não, 60, que é igual a D. Ó que bonito, ó. 60 por 15 dá 4, 4 vezes 27 dá 4 vezes 20 é 80, 4 vezes 7, 28, 80 mais 28 dá 108 centímetros. Então é isso, pessoal. Mais um probleminha aí relacionando geometria plana, que é semelhança de triângulo, e ótica física. Os próximos vídeos eu vou trabalhar com senos e cossenos. Beijos, abraços. Deus abençoe vocês e nos vemos. Tchau, tchau.